E agora Jesus ele chega a uma constatação. Ele diz assim: espaçoso é o caminho que leva à perdição. Ou seja, quem não quiser se salvar, não precisa fazer esforço nenhum. É só levar a vida do jeito que o mundo apresenta. Não precisa ter esforço nenhum. Aí ele está dizendo, né, que o caminho que leva à perdição é um caminho aonde muitos entram e muitos passam. Existe a porta larga, como ele está dizendo no Evangelho, e existe a porta estreita. Na porta estreita, imagine você e eu passando por uma porta estreita. O esforço que é feito para passar por essa porta. Agora, a porta larga, ninguém precisa fazer esforço nenhum, entra com facilidade. Pá, só passar. Ele está dizendo que na porta larga, muitos entram. Na porta estreita são poucos. Aí veja a conclusão, né? Espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, que leva à salvação. Ele está dizendo, esse caminho é apertado, exige muito esforço. Aí ele diz, são poucos os que entram. Eu estou fazendo a questão de falar assim bem detalhadamente, porque nós temos a mania de não querer ouvir o que Jesus está dizendo. Nós queremos ouvir o que nós achamos que nós ouvimos. Jesus está dizendo que o número dos que se salvam são poucos, não são muitos. É triste essa conclusão. É lamentável saber que a salvação que Jesus trouxe para toda a humanidade, só poucos aderiram. Embora o céu esteja cheio. No céu tem muita gente que se salvou tem no céu. Mas só que a comparação com os números que estão no céu, com os que estão no inferno, Jesus está dizendo que no inferno é maior. Eu quero convidar vocês depois a irem lá no YouTube. Tem uma pregação de um santo chamado São Leonardo de Porto Maurício. Ele era um franciscano. E São Leonardo, ele chegava assim, era multidões que iam atrás dele, e ele costumava sempre dizer, olha, eu quero dizer para vocês que o número dos que se salvam são poucos. O nome da homilia dele, que está no audiobook, é O Pequeno Número daqueles que se salvam. Aí ele vai pregando. E ele vai provando pela Sagrada Escritura, entrando pelos santos padres e mostrando que o magistério da igreja também fala isso. Porque é uma verdade de nosso Senhor. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, vamos lá no capítulo 7 do livro do Gênesis, quando tem o dilúvio. Então, Noé começa a dizer que vai acontecer um grande dilúvio. As pessoas começam a não querer ouvir Noé, chamam ele até de velho gagá, e Noé está dizendo que vai acontecer um dilúvio, e ele começa a construir a arca, e o pessoal não está nem aí para a construção da arca. Aí Deus, na hora que ele constrói a arca, Deus diz, agora mande entrar os animais, os pares. Mas quem é de pessoas que entram na arca? Só os familiares de Noé, mais ninguém. A água vem e mata a multidão que estava fora, que não quis saber de Deus. São poucos, está vendo? Os que entraram na arca foram poucos. A mesma coisa lá, Sodoma e Gomorra. 3 anjos vêm do céu, que simbolizam também a Santíssima Trindade. Eles vêm, têm uma conversa com Abraão. Depois, na hora que eles estão indo, eles olham para Sodoma e Gomorra e depois eles dizem assim, será que eu vou deixar Abraão na ignorância? Eu não posso deixar Abraão na ignorância, eu preciso falar com ele o que é que nós viemos fazer aqui. Aí ele diz, olha, Abraão, sabe o que é que nós viemos fazer aqui? Nós viemos constatar, porque o clamor do povo chegou ao coração de Deus. E nós vamos ver se realmente lá
a coisa está feia, porque vai exterminar todos que estiverem lá. Aí é que Abraão começa, né? E se tiver 50? E se tiver 45? E se tiver... Aí Deus diz, se tiver 50 justos lá, sim, tudo bem. E se tiver 10 justos? Aí chega um momento que ele não aguenta mais. Me desculpa, Senhor, mas se tiver... Porque ele sabia que não tinha. Aí chega lá, aí está lá, né, aquela questão dos homossexuais, que queriam até ter relação sexual com os próprios anjos. Aí está lá também a questão da idolatria, que ninguém queria saber de Deus. Aí os anjos disseram, tá bom, não tem jeito, vamos embora. Aí ele fala para Ló, pega a sua família e sai daqui, porque essa cidade vai ser destruída. Aí Ló vai com a família dele, olha, a família de Ló, em comparação a uma cidade inteira, pouca gente. E mesmo assim a esposa de Ló ainda caiu na asneira de olhar para trás, que disseram, não olhe para trás. Ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Poucos. Vamos olhar lá, o capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus fala sobre o pão da vida. No capítulo 10 de São Lucas e no capítulo 10 de São Mateus, lá fala do envio dos 72 discípulos. Aí os discípulos são enviados, eles voltam todos felizes, porque fizeram muitas coisas, milagres, até os diabos foram expulsos. Jesus diz, olha, não se preocupe com isso, porque o mais importante é que o nome de vocês esteja escrito no céu, e ponto final. Esses 72 discípulos, no capítulo 6 de São João, quando Jesus começa a falar que ele é o pão da vida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim. Eles entraram numa descrença e eles abandonaram Jesus. Quem foi que ficou? Só 12. Dos 72, só 12 ficaram com Jesus. O resto foram embora. Abandonaram. Poucos. Aqui o santuário. Cadê? Quantos estão lá fora? Fazendo o quê? Chegue num domingo, olha, domingo é o dia em que o cristão deve santificar esse dia. Domingo quer dizer dia do Senhor. O feriado do domingo é para que os cristãos, porque trabalham a semana toda, eles possam ir para a igreja, para santificar o domingo. Não vamos nos iludir, meus irmãos. Vejam o número de pessoas nas praias, num dia de domingo, no sol quente, e vejam o número de pessoas na igreja. Vejam o número de pessoas no shopping center, e o número de pessoas na igreja. É sempre inferior. Vamos pegar os nossos familiares. Pegue lá dos seus familiares. Pai, mãe, seus irmãos, você, primo, tio, junte todos assim num grande salão e ali faça uma averiguação. Quem é que vai na missa? Quem é que leva uma vida santa? Quem é que se confessa? Olhe para você, olhe para o número dos seus familiares para você ver quantos é que vão na missa, quantos estão buscando uma vida de santidade e que estão levando uma vida correta. Veja lá para você ver. Se você for contar, são poucos. Nós temos aquela esperança, que no final a pessoa vai se converter. Nós temos essa esperança. Mas, meus irmãos, nem todos vão se converter, não. Pode constar nos seus familiares aqueles que morreram e morreram santamente, que levavam uma vida santa. Pode observar, é que nós nos iludimos depois dizendo assim, está no céu, é o conforto para nós, mas averigue para ver se aquela pessoa morreu santamente. Aí nós dizemos assim, mas talvez, talvez, ou se não diz assim, não, mas no último momento a pessoa se arrependeu. É verdade isso? Ou é consolo para você e para mim? Porque quando eu falo dos familiares, eu estou falando também dos meus familiares. Primos que não são casados na igreja, primos meus que não vão na missa, que não querem saber de Deus, que vivem na bebedeira. Tem até
parente meu envolvido com drogas. São poucos, meus irmãos. É a verdade que Jesus está dizendo. Aí São Leonardo de Porto Maurício, ele termina a pregação dele sempre dizendo assim: meus irmãos, ele olha assim aquela multidão ali, né? De vocês que estão me ouvindo aqui, ele fala. Vocês acham que todos que estão me ouvindo aqui vão para o céu? É lamentável dizer isso, porque vocês só ouvem, mas vocês não praticam. Só poucos aqui. Vocês se admiram daquilo que eu estou falando, mas na hora de viver, vocês não querem viver. Aí ele conclui de uma forma maravilhosa. Ele diz assim: mas eu quero dizer para vocês o seguinte: não se preocupem com o número dos que se perdem, não, que são muitos. Não se preocupem com o número dos que se salvam, que são poucos. Eu quero apenas dizer para vocês o seguinte: que vocês estejam no número dos poucos. É assim que ele conclui. Que você esteja no número daqueles que estão passando pela porta estreita. Que você esteja no número daqueles que estão buscando uma vida de santidade, que estão levando uma vida séria. É assim que ele conclui. Porque às vezes nós nos preocupamos com o número dos que não se salvam e de repente nós estamos no número dos que não se salvam. Então vamos estar no número dos que se salvam. Vamos estar no número daqueles que estão levando uma vida santa mesmo? Não nos iludamos. No número dos padres existentes. Será que eu estou no número dos que vão se salvar? Será? Será, Padre José Augusto, que se realmente hoje Deus te chamar e você faz parte do número dos padres que foram ordenados e que no dia da ordenação o bispo, quando colocou o cálice e a patena nas tuas mãos, ele disse assim: olha, lembra-te do que vais fazer, do que irás fazer. Leva a sério o que irás fazer. Será, Padre José Augusto, que você vai estar no número dos padres que se salvarão? Bem, meus irmãos, eu não tenho como dar resposta para vocês. É eu que vou constatar. É quando eu morrer e for diante de Deus. Aí Deus vai dar a sentença para mim. Aí eu vou saber se eu estou no número dos poucos ou dos muitos. Mas isso só quando eu morrer.